No livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 26. A partir do versículo de número 20. Peço que você fique de pé. Eu quase troquei aqui, eu ia falar no copo e beber o microfone. E a idade vai chegando e vai trocando o negócio. Eu ia falar no copo e beber o microfone. Deixa. Só Jesus na cara, melhor. Cabeça celeste, viu? Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o monte das oliveiras. Te louvo, Deus, e bendigo por esse momento. Para nós é um momento precioso. Verdade que nos alimentamos, ó Deus, fisicamente, é uma necessidade, mas eu vejo também uma necessidade maior de nos alimentarmos espiritualmente. E a Tua Palavra alimenta o nosso espírito. Que possa falar aos nossos corações, nos ajudando no entendimento e na compreensão. Como Teu arauto, eu me coloco nessa brecha para falar somente aquilo que Tu queres que eu fale, e que tudo que acontecer aqui seja para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, digo amém? Pode ser. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu duas práticas que deveriam caracterizar a sua igreja, a igreja do Senhor: o batismo nas águas, a qual vamos ter aqui no próximo domingo à noite, e a ceia. E nós vamos ver aqui algumas ideias sobre isto. O imperativo da ceia: fazer isto. Ou seja, ele não disse: se você puder fazer, quem sabe, talvez. Não, ele manda fazer isto. Então, como eu falei ainda há pouco, eu faço isso há 45 anos. E todas as vezes que eu participo da mesa, eu não vou dizer a você que eu fico emocionado, eu fico alegre, eu fico feliz. Por quê? Porque eu estou apenas obedecendo a ordem do Senhor. Eu estou cumprindo aquilo que Ele mandou fazer. Ou, no início, eu não... como ovelha, ainda sou ovelha, mas no início como membro da igreja, começando lá em Botafogo, participava, né? E depois, mais adiante, lá em Irajá como obreiro, depois diácono, e depois pastor, ministrando, você participa do mesmo jeito. Toda essa minha caminhada com Deus, como membro da igreja, obreiro, diácono, pastor, enfim, a gente participa.
E é uma alegria muito grande poder fazer isso. Poder ter a certeza que você está inserido naquilo que Deus mandou fazer isto. Então é uma ordem do nosso Deus. E isso aconteceu naquela noite. Havia todo um preparativo, porque o que nós fazemos aqui é apenas uma simbologia, um pedacinho de pão, um cálice. Mas lá eles comiam mesmo, tinha uma mesa, né? Eles estavam sentados já comendo. Era a comemoração da Páscoa judaica, naquela semana ali. E ali eles matavam o cabrito, o carneiro, ou o que fosse, para comemorar a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é a comemoração da saída do povo lá do Egito, depois de 430 anos. Né? Então eles tinham também perpetuamente fazer isto. É uma ordem de eles lembrarem da saída lá do Egito. Naquela semana também eles mastigavam ervas amargas. Por que mastigar ervas amargas? Porque também fala do sofrimento dos irmãos lá no Egito, que eles passaram lá como escravos, os egípcios. Então eles faziam todo esse ritual. O nosso é apenas isso aqui. O único símbolo vivo que o nosso Senhor Jesus deixou foi isso. O batismo fazemos uma vez só, mas isso aqui tem que ser repetido. O próprio Paulo, você vai ver depois mais adiante, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26, 23, né? Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós falamos o que? Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, lembrando do sofrimento dele. E por tabela também, renovando a nossa aliança. Você pediu aqui, todas as vezes que participamos da ceia, você está dizendo não para o mundo, não para você mesmo, não para o diabo, e sim para Deus. Você quer estar inserido nesse contexto de uma vida cristã, uma vida com Cristo, de continuar sendo um servo e uma serva de Deus, mesmo com problemas, com defeitos, que Deus não escolheu pessoas perfeitas, escolheu as pessoas com problemas. E a nossa vida, ao longo da nossa caminhada com Deus, era lapidada pelo Espírito Santo, era trabalhada. Eu já fiz essa analogia aqui, de que quando se encontra um diamante, ele tem um valor bruto, né? Depois que ele passa na mão de um profissional chamado Euripides, ele vai trabalhar aquele diamante, né? Vai transformar ele numa joia, e vai passar a ser o quê? Uma pedra preciosa. O valor, mesmo que diminua o tamanho, o valor aumenta. A nossa vida é assim também. Fomos tirados do mundo como uma pedra bruta, um coração de pedra. E o nosso Senhor começou a trabalhar desde então em nossas vidas, lapidando o nosso coração, aquelas manias, aquelas coisas que nós ainda nós fazíamos, ela vai sendo tirada aos poucos, não é? Da noite para o dia. Algumas sim, outras não, mas no momento Deus vai trabalhando, porque se nós não vigiarmos, volta e meia voltamos para ver a natureza. Se nós não tivermos cuidado no nosso caminhar, no nosso agir, vamos falar besteira, falar bobagem, não deveríamos. Então, lembramos sim da morte do Senhor, mas renovamos a nossa aliança com Deus. E pedimos a Ele, Senhor, eu quero continuar contigo. Eu quero continuar com o Senhor. Então, a ceia é uma instituição que Deus estabeleceu. A ceia para o cristão, para os cristãos, é um dever, é uma obrigação. E eu vejo, meus irmãos, que não participar da ceia, não observar o comer do pão, beber do cálice, é estar em falta para com a ordem de Jesus Cristo. E Satanás sabe disso. Por isso que às vezes a pessoa comete um erro, fala uma bobagem, alguma coisa,
e permite que Satanás coloque um sentimento de culpa tão grande que ele ou ela fica envergonhado de participar. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, reportando novamente lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o versículo 27 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. A partir do momento que você se examine e reconhece, a sua consciência lhe mostra que você fez alguma coisa errada ou falou alguma coisa, e você pede perdão, a Bíblia fala que Deus é o quê? Rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Então a ceia é essa instituição do Senhor. Devemos levá-la a sério. É um ato solene, como eu falei, e jamais devemos deixar de participar dela. Qual é a base da ceia? Jesus falou: em memória de mim, em memória dele. É uma lembrança, e nos lembra uma das verdades mais gloriosas do Evangelho: a morte de Jesus na cruz. Importando algo que eu falei na quinta-feira, foi na terceira, outra mensagem que eu trouxe aqui na quinta-feira, eu falei para a igreja: você já parou para pensar? Já se passaram mais de 2000 anos e a morte do Senhor Jesus ainda não foi vingada? Não foi vingada a morte do Senhor. Já se passaram mais de 2000 anos. Por quê? Deus é que sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Que Jesus vai voltar. Aí quando ele voltar, não vai voltar mais como Salvador, como foi a primeira vez, como está ainda como Salvador. Voltará como juiz. Aí sim será julgado. Aquilo que fizeram com ele lá atrás, e o que se fazem com ele hoje também, em termos de blasfêmia, tudo que você possa imaginar de errado, será julgado. Por isso a nossa perseverança, da nossa constância, né, do nosso empenho, do nosso esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu tenho que me esforçar para permanecer fiel a Deus. A morte vergonhosa do nosso Senhor Jesus, morte substitutiva, morte dolorosa, morte humilhante entre dois malfeitores. Eu vejo, meus irmãos, que é impossível, difícil de descrever tudo que foi a morte do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos, nesses 45 anos servindo a Cristo, eu valorizo isso, eu lembro disso, eu temo e tremo, e eu quero participar. Como eu falei, somos tentados a não participar, por algum motivo, mas eu tenho a Bíblia como referência para mim de fé e prática. A morte de Jesus mostra quão terrível, grande e sublime é o amor de Deus. Vira a sua página aí para o livro de Romanos, capítulo de número 5. Você vai ler junto comigo o versículo 8 de Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Leia comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por mim e por você. Nós éramos ainda pecadores. Deu a sua vida, o resgate que ele fez por mim, por você, foi altíssimo, o preço foi alto demais. Eu quero reiterar isso aqui, por isso também, de você valorizar esse momento. Ontem eu falei uma besteira, eu discuti umas coisas, eu falei umas coisas que eu não deveria ter falado, eu não estou preparado para participar da mesa. Não faça isso. Ore a Deus, peça perdão a Deus. Levante a sua cabeça, mas não fique de fora, porque Satanás, com culpa ou sem culpa, ele estará sempre nos acusando. Ele é o acusador.
Então a ceia é uma lembrança. A morte de Jesus mostra quão terrível, né? Aqui fala do grande amor. Então todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós não só lembramos, mas proclamamos a morte vicária de Jesus. Proclamamos aquele acontecimento. Para quem não tem entendimento, fica chorando, fica ali, puxa vida, que covardia foi aquela, um monte de coisa, porque não entende a proposta de Deus quanto aquilo. O que Deus programou, isso aconteceu lá no céu. Quando você lê João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Foi programado lá no céu. E Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço dos nossos pecados, dos meus, dos seus pecados. E ali estabeleceu uma nova aliança, né? Aliança com toda a humanidade, daqueles que acreditassem ou viessem a crer nele. Então Ele morreu. Então falar da ceia, celebrar, participar dela, é testemunhar esta solene verdade. Jesus morreu por mim e por você, meu irmão, meu irmão. Qual a inspiração da ceia? Até que Ele venha. Então, enquanto estivermos neste mundo, vamos estar participando disso. Até aquele dia, no versículo 29, aqui de Mateus, capítulo 26. Que dia será este? O dia das bodas, o encontro da noiva, que é a igreja com o noivo, Jesus Cristo. Esse é o maior encontro. Nós aqui estamos como parcela dessa igreja. Uma parcela pequena, mas é uma parcela. Fazemos parte dessa noiva. Então a Bíblia, repetidas vezes, fala da segunda vinda de Jesus. Eu quero que você volte aqui no livro de João, capítulo 14. João 14. Aqui Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. Em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se sinta privilegiado, privilegiada, meu irmão, minha irmã, por isso. Por isso. Jesus está preparando um lugar. Ele como noivo, não é? E a igreja como a noiva. Normalmente, se nós trouxermos, para o contexto secular, eu me lembro que quando eu estava noivo, me preparando para me casar, esse ano eu vou fazer 43 anos de casado, eu que preparei lá o lugar onde nós íamos morar, tinha uma casa do tio da Jandira, lá em Naúma, e tinha que fazer algumas coisas na casa, né? Então eu tive que preparar a instalação elétrica, eu tive que fazer várias coisas na casa. Então no final de semana eu ia para lá para ajeitar. Por quê? Pintar, aprendi a fazer roda-teto. Você enche você vai lembrar disso aí. Pega você pega um barbante, né? Passa assim naquele pozinho, né? Aí bota lá, aí dá aí marca assim a parede, você pintar as paredes.
Eu era um noivo, eu tinha que preparar o lugar onde eu ia morar com a minha esposa. Jesus está preparando um lugar, meu irmão, para mim e para você. Amém, queridos? Ele está preparando. Eu sei, é muito claro aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. O noivo está preparando esse lugar, Jesus, para a sua igreja, que somos nós. Por isso da perseverança, da insistência. Você se aborrece, muitas das vezes até com o irmão em Cristo, com a irmã em Cristo. Isso faz parte da vida. Mas não desista. Diga para o seu irmão aí, não desista, meu irmão. Não desista. Se eu tivesse que desistir por aborrecimento, eu tinha desistido há muito tempo. Não desista. Permaneça firme, fiel a Deus. Não desista. Persevere até o fim. Então, quando nós celebramos, né, a ceia, estamos testemunhando esta verdade. Jesus Cristo vai voltar. Ele está voltando. Maranata! Vem, Senhor Jesus. Queria ler um texto ainda aqui. Apocalipse, capítulo de número 22, é o último, vem de trás para frente, é o último capítulo. Vou ler alguns versículos aqui. Apocalipse 22, vou ler o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquilo que Jesus falou lá, acabou de ler, que ele está preparando lugar. É uma promessa dele. O nosso Senhor é um Deus de promessa. Não é homem para mentir. Não é homem para mentir. Aí no versículo 12. E eis que veio, mesma coisa, eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Nós não podemos perder, querido irmão, irmã, esse foco da expectativa da volta do nosso Deus. Porque se nós ficarmos somente apegados no que está acontecendo no mundo, a gente vai desistir. Então a base, fazer isto em memória de mim. Esperação até que eu venha. E que isso tudo possa nortear a minha vida e a sua vida. E que possamos permanecer fiel a Deus. E que em nenhum momento venhamos a desistir. Que você possa até chorar por alguma situação. Eu falei na quinta-feira que passou sobre a injustiça do homem, sobre a justiça do homem e a justiça de Deus. O homem, ele sempre vai entristecer a todos nós, o ser humano de modo geral. Homens aí dotados de autoridades, não é? Eles se acham, muitos deles, até semideuses. Mas um dia todos eles vão ter que prestar conta a Deus. Todos nós vamos ter que prestar conta. E que essa conta, ao ser prestada, né, possamos ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra com o meu descanso. Fiel fala de fidelidade, que você foi fiel até o fim, que você perseverou até o fim, que você não desistiu, e que você continua tendo esse Senhor na sua vida como Senhor e Salvador, como eu tenho na minha vida nesses 45 anos servindo a Cristo.
em meio a todos os aborrecimentos, todas as tristezas que eu já vivi, passei comigo, com a minha família, eu não desisti, não desisto. Choro sozinho no meu lugar secreto, fico, como diz a garotada, fico na minha, mas não desisto de Deus, porque eu sei que em algum momento Ele vai reverter esse choro em alegria. É o que diz a Bíblia: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Curva a sua cabeça, querido Deus.